Saudação aí você, meu amigo pensador, saudação você, minha amiga pensadora. A gente vai tratar de um tema importante para a sociologia, que é a questão da violência, né? Então, para entender essa questão, é muito importante, primeiramente, pensar o que a gente pode considerar como violência, tá? Então, o ato de obrigar alguém a fazer algo que não quer já é considerado, de maneira geral, violência. Então, quando alguém impõe alguma coisa para que você faça ou que você sinta, sofra, sem assim você desejar aquilo, já é um tipo de violência. Então, a gente vai entender, ainda mais com o pensamento dos pensadores mais contemporâneos, alguns tipos diferentes de violência, né? Uma violência que pode acontecer por causa da questão econômica, uma violência que pode acontecer por causa da questão de gênero. Então, a gente tem que abrir um pouco essa ideia de violência, né? Então, forçar alguém a fazer algo que geralmente não quer pode ser considerado um tipo de violência. Outro ponto importante é a ideia de que nós podemos imaginar, de acordo com a OMS, né, que violência seria trazer um tipo de sofrimento que seja evitável, né? Então, algum tipo de dor ou sofrimento evitável. Se bem que o termo dor é um pouco complexo, porque varia muito da concepção das pessoas do que é dor, o que não é dor, quando elas estão sentindo dor. Alguns aguentam mais que os outros, então é legal você entender. Dor é muito subjetivo, mas é um parâmetro. A gente pode colocar do ponto de vista sociológico que a violência é um ato premeditado, né? É um ato pensado com o intuito de causar sofrimento para outra pessoa. Então a gente parte dessa ideia. Então, a violência é algo que é gerado no intuito assim, racional. Sabe-se que aquela atitude ela vai gerar um problema para outra pessoa, então, ou para a sociedade ou para um grupo, e aí mantém-se esse tipo de atitude. Então esse é o ponto inicial da gente colocar primeiro então a violência como algo humano, porque o homem tem consciência, condições de entender as suas atitudes e aí saber que aquilo vai ser prejudicial de alguma forma. Então esse é o primeiro ponto. Entendendo isso, a gente precisa compreender também que a gente trabalha com uma sociedade que tem a ideia de monopólio do uso da força. Então a sociedade ela é o que a gente considera a instituição que tem o uso da força e que em alguns casos pode usar da violência. Então, uma das questões aí que vai ser mais pensada e criticada pela sociologia é que mesmo a sociedade e o Estado, com todos os aparatos, né, com as questões de você ter, por exemplo, mecanismos, agentes e outras coisas que possam diminuir, a violência ela não diminui, pelo contrário, ela se mantém. Então, qual seria aí a origem da violência? Então a gente pensa bastante essa ideia da sociedade violenta a partir de que a gente relaciona com a condição econômica e a desigualdade de distribuição. Só que a gente percebe que existe um motivo gerador dessa violência. A violência não ocorre simplesmente em comunidades, por exemplo, que são mais pobres. Então relacionar a ideia de violência à ideia de pobreza seria um pouco condicionar a ideia de que se aquele local for pobre ou mais carente, necessariamente vai ser violento. E a gente vê a experiência é justamente a contrária, né? Então a gente percebe que nos locais mais carentes eles se agrupam melhor, eles reagem e vivem de uma maneira não boa, mas uma maneira assim mais próxima dentro do corpo social. Então essa ideia de relacionar a pobreza com a violência ela pode até causar um impacto. Então a gente entende que a violência ela tem, digamos, um impacto maior em comunidades mais pobres, nas periferias, nos locais onde o acesso do Estado, dos meios do Estado é mais complicado. Mas dizer que é essa pobreza que gera indivíduos violentos, aí a gente tem, né, uma pergunta aí paradoxal. Então qual que seria então essa ideia da origem da violência? A origem da violência está muito mais ligada à ideia de falta de educação, né, de falta de políticas que estejam ligadas a isso, ou que busquem a melhoria da vida das pessoas, e principalmente a ideia de impunidade. Então hoje a gente pode entender que geralmente a sociedade apresenta
uma reação maior à impunidade, né? Vem vindo com alguns anos, nos últimos anos, o movimento se torna mais forte. Mas a ideia ainda da impunidade, ela ainda gera muito em muitos aspectos da violência. Porque o indivíduo não ser punido, ou ter ciência de que não será punido, ou conviver de uma maneira até, vamos dizer, tranquila com essa punição, promove com que ele haja de maneira mais violenta. Então a gente tem, nessa visão, de falta de incentivos, ideias e partidos políticas que melhorem essa realização ou essa concepção da violência, beleza? Então, primeiramente é isso. Vamos compreender a violência como todo esse fenômeno, né, que atinge diretamente a sociedade e que tem essa relação com políticas públicas, com políticas do Estado, e é agravado ali, vamos dizer que é piorado, se existe essa palavra, pela questão da desigualdade, da pobreza. Mas a pobreza não pode ser considerada a origem dos problemas da violência. Tanto que a gente tem outros tipos de violência, por exemplo, a violência simbólica, que tem um aspecto muito mais cultural, né, muito mais costumeiro, tradicional, do que realmente a questão da economia ou da influência econômica. Beleza? Mas a gente também tem uma violência do tipo patrimonial, que também afeta esse lado econômico. Então é legal você fazer essa diferenciação. Beleza? Então é isso. Eu vou nessa e depois a gente vai continuar falando desse tema aí. Obrigado aí, até breve.